Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo cortina rasgada. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro ou carta aos Hebreus, capítulo de número 10, vou ler do versículo 19 ao 23. Dizem assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hoje é 29 de novembro de 2022. Pessoal, antes de orar, quero agradecer de coração a todos os meus inscritos aí no canal. São poucos, tá? Porque pouca gente quer ouvir a palavra de Deus. Às vezes eu converso aqui com alguém, né, que tem, assim, que me escuta, eu digo, olha, se fosse outro tipo, né, de conteúdo nesse canal, né, se fosse até mesmo coisas imorais, aí eu tinha centenas e talvez milhares de inscritos, pessoas interessadíssimas, né? Mas como é a palavra de Deus, é difícil. Mas eu agradeço você que é inscrita ou inscrito, a senhora ou o senhor, com certeza estão em todas as minhas orações diárias. Então, obrigado, tá bom? Deus Santo, Poderoso, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Apresento essa pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, cada inscrito de nosso canal. Retribui a todos, dê vitória. A minha família, a minha vida, eu te peço, eu preciso muito do Senhor. Essa nossa missão aqui abençoa, tu sabes de todas as coisas. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o título para a palavra do dia dizendo cortina rasgada. Você já pensou nisto, no que eu vou dizer agora? Do privilégio, da graça de Deus? Você já pensou nisso? Ou seja, Jesus, o seu Filho que morreu e ressuscitou, ele é a graça. Você já parou para pensar? E esta é a dispensação atual da igreja, né? A dispensação da graça. Antes havia aquele véu, a cortina, né? Que nos separava de Deus, do Pai. Todo mundo sabe, principalmente quem lê a Bíblia, acompanha todo o ritual, né? Que o Senhor deu a Moisés para Moisés fazer com que o povo de Israel estivesse submetido, né, àquele ritual sacerdotal. Sabe que havia ali um homem, né, que tinha que estar em uma condição pura diante de Deus para entrar em um lugar chamado Santo dos Santos para interceder a Deus em favor do povo que havia pecado. Isso ele fazia, né, uma vez por ano, para interceder. Tinha aquele véu, aquela cortina que só ele que podia entrar. E se ele tivesse desmantelado, aí, olha, aquela corda que estava amarrada nele, que fazia parte, era um dos utensílios, né, das vestes sacerdotais, era puxada do lado de fora do véu, só o corpo. Porque o lugar era santo, era puro, o véu era o limite, a cortina. Mas eu dei o título hoje dizendo que a cortina foi rasgada. Cortina rasgada. E aqui o escritor aos Hebreus, nesse texto que eu li, a partir do versículo 19 do capítulo 10, diz: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Não é mais aquela questão do ritual do Velho Testamento, a questão do sacerdote, né? Aí ele diz, esse vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, não mais aquele véu de tecido, de linho fino, mas ele diz, isto é, pela sua carne. Glória a Deus. Me lembrei de Daniel, né? Que orou, e o anjo do Senhor veio e disse que teve dificuldade, as orações
de Daniel teve dificuldade de chegar até Deus. O príncipe da Pérsia, que representava aqui os demônios, as potestades do ar, né? O diabo e toda a sua corja, estava impedindo da oração de Daniel chegar. Mas hoje não precisa disso. Hoje a gente tem liberdade, não tem véu para impedir, né? Nem Satanás impede a nossa oração. Só quem impede é se a gente tiver em pecado. Marcos, o evangelista, ele fez assim, essa narrativa, ele registrou no seu capítulo 15, né, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Eu vou ler versículos 37 e 38. Veja o que é que ele diz sobre essa cortina, que eu estou dizendo que essa cortina foi rasgada, este véu. Ele diz, e Jesus, dando um grande brado, expirou. Esse é o momento que a cortina foi rasgada. E o véu do templo, esse templo que o sacerdote, só ele que entrava lá dentro, diz aqui, se rasgou em dois, de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, que era mais fácil, né? Alguém podia colocar uma tesoura e cortar. Foi de alto a baixo, ou seja, foi coisa de Deus, milagre. Jesus estava agora chegando como a graça de Deus para nos dar a Ele acesso, né? Acesso a Ele de uma forma clara, de uma forma sem limitação. Por isso que você hoje, minha irmã, meu irmão, dobre seus joelhos e tenha certeza que você está falando diretamente com o Pai, tá certo? Jesus Cristo, o Espírito Santo, nos ajuda na oração, intercede, porque a gente não sabe como falar com Deus, mas a gente tem acesso diretamente com o Pai através desse sacrifício aqui, ó. Foi Jesus que rasgou na sua morte esse véu que impedia, tá? E eu quero concluir com a expressão do apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 14, 15 e 16, diz assim, ó, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, está falando aqui do povo de Israel, que até hoje não aceita o sacrifício de Jesus. Segue aqui o texto. Aliás, vou ler de novo. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu, esse véu do templo, está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Jesus aboliu, destruiu isso na sua morte. Acabei de falar agora há pouco. Segue o versículo 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então a cortina se rasgará. Glória a Deus. Você está entendendo? Então, gente, glorifica a Deus, porque essa cortina foi rasgada. E quem rasgou foi Jesus na sua morte. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.